Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual e nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes de irmos para a continuação do estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Então, nós estamos estudando o segundo diálogo, do livro que é o Espiritismo, que trata do séptico, fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não se provou que fora do espiritismo poder-se-ia produzir esses mesmos fenômenos? Pode-se concluir daí que eles não têm a origem que lhe atribuem os espíritas. Allan Kardec. Do fato de se poder imitar uma coisa, não se segue que ela não existe. Que diríeis da lógica daquele que pretendesse que, porque se faz vinho da Champagne com água de Celtes, todo o vinho de Champagne não é senão água de Celtes? É privilégio de todas as coisas que têm ressonâncias produzir falsificações. Os prestidigitadores pensaram que o nome do Espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias das quais era objeto, poderia ser bom para explorar e para atrair a multidão. Simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como recentemente simularam a clarividência sonambúlica, e todos os escarnecedores, aplaudindo, exclamaram: eis o que é o Espiritismo. Quando a engenhosa produção dos espectros apareceu em cena, não proclamaram por toda parte que era seu golpe de misericórdia? Antes de pronunciar uma sentença tão positiva, deveriam refletir que as assertivas de um escamoteador não são palavras do Evangelho, e se assegurarem de que haveria identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem antes assegurar de que não é uma imitação. Um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em outras condições e teriam sabido, além disso, que os espíritas não se ocupam nem em fazer aparecer espectros, nem em adivinhações. Só a malevolência e uma notável má-fé puderam assemelhar o espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia o objetivo, as práticas, fórmulas e as palavras místicas. Há mesmo os que não temem comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, onde se espera a hora fatal de meia-noite para fazer aparecerem os fantasmas. Um espírita, meu amigo, encontrava-se um dia em uma representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu este último dizer ao seu vizinho: olha, vamos assistir a uma sessão de espiritismo. É justamente isso que preciso para meu próximo artigo. Eu vou saber como as coisas se passam. Se houvesse aqui um desses loucos, eu lhe perguntaria se ele se reconhece nesse quadro. Eu sou um desses loucos, disse-lhe o espírita, e posso vos certificar que não me reconheço inteiramente, porque, embora já tenha assistido a centenas de reuniões espíritas, jamais vi nelas nada semelhante. Se é aqui onde vindes a ouvir informações para vosso artigo, ele não se distinguirá pela verdade. Muitos críticos não têm base mais séria sobre quem cai o ridículo, senão sobre aqueles que se adiantam estouvadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem aumentado pela ressonância que todas essas manobras lhe deram, chamando a atenção de uma multidão de pessoas que dele não haviam ouvido falar, provocando seu exame e aumentando o número de adeptos, porque se reconheceu que, ao invés de uma brincadeira, ele era uma coisa séria.
Impotência dos detratores. Visitante. Eu concordo que entre os detratores do espiritismo há pessoas inconsequentes como esta de que acabais de falar, mas ao lado destas não há homens de um valor real e cuja opinião é de um certo peso? Allan Kardec. Eu não contesto de modo algum. A isso respondo que o espiritismo conta também em suas fileiras com um bom número de homens de um valor não menos real. Eu digo mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos. Só a má-fé poder dizer que eles são recrutados entre os incautos e os ignorantes. Um fato peremptório responde, aliás, a esta objeção, é que, malgrado seu saber ou sua posição oficial, ninguém conseguiu deter a marcha do espiritismo. Todavia, não há entre eles um só, desde o mais medíocre folhetinista, que não esteja se vangloriando de lhe vibrar o golpe mortal. Todos, sem exceção, ajudaram, sem o querer, a vulgarizá-lo. Uma ideia que resiste a tantos esforços, que avança sem tropeço através da fúria dos golpes que lhe dão, não prova sua força e a profundidade de suas raízes? Esse fenômeno não merece atenção dos pensadores sérios? Outros também se dizem hoje que ele deve ter alguma coisa que pode ser um desses grandes e irresistíveis movimentos que de tempos em tempos comovem as sociedades para transformá-las. Assim o foi sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionarem o mundo. Elas encontram obstáculos porque têm que lutar contra os interesses, os preconceitos, os abusos que elas vêm derrubar. Mas como estão nos desígnios de Deus para cumprir a lei do progresso da humanidade, quando a hora é chegada, nada saberia detê-las. É a prova de que elas são a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova primeiro, como eu o disse, a ausência de boas razões, uma vez que aqueles que se lhe opõem não convencem. Ela, porém, se prende a uma outra causa que frustra todas as suas combinações. Espantam-se com o seu progresso, malgrado tudo o que fazem para detê-lo. Ninguém lhe encontra a causa porque a procuram onde ela não está. Uns a veem na força do diabo, que se mostraria assim mais forte que eles, e mesmo que Deus, outros no desenvolvimento da loucura humana. O erro de todos é crer que a fonte do espiritismo é única e que repousa sobre a opinião de um homem. Daí a ideia de que, arruinando a opinião desse homem, arruinarão o espiritismo. Eles procuram essa fonte sobre a terra, enquanto ela está no espaço. E ela não está num lugar determinado, está por toda parte, porque os espíritos se manifestam por toda parte, em todos os países, no palácio como na choupana. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, que não recebe seu impulso de uma pessoa só, mas que permite a cada um receber diretamente comunicações dos espíritos e se assegurar assim da realidade dos fatos. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é senão malabarismo, charlatanismo, destreza, quando são eles mesmos que obtêm esses resultados sem o concurso de ninguém? Se lhes fará crer que são seus próprios companheiros que fazem charlatanismo e escamoteação só para eles? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que vem a todos os pontos do globo, vem dar um desmentido aos detratores e confirmar os princípios da doutrina. É uma força que não pode ser compreendida por aqueles que não conhecem o mundo invisível. Da mesma forma que aqueles que não conhecem a lei da eletricidade
não podem compreender a rapidez da transmissão de um telegrama. É contra essa força que vem-se quebrar todas as negações, porque é como se dissesse às pessoas que recebem os raios do sol que o sol não existe. A abstração feita das qualidades da doutrina, que satisfaz mais do que aquelas que se lhe opõem, aí está a causa dos fracassos daqueles que tentam deter-lhe a marcha. Para terem sucesso, seria preciso que encontrassem um meio de impedir os espíritos de se manifestarem. Eis porque os espíritas tomam tão pouco cuidado com as suas manobras. Eles têm a experiência e a autoridade dos fatos. O maravilhoso e o sobrenatural. Visitante. O espiritismo, evidentemente, tende a reviver as crenças fundadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no nosso século de positivismo, isso me parece difícil, porque é recomendar superstições e erros populares já julgados pela razão. Allan Kardec. Uma ideia não é supersticiosa senão porque ela é falsa. Ela cessa de sê-lo desde o momento em que é reconhecida verdadeira. A questão, pois, é saber se há ou não manifestações de espíritos. Ora, vós não podeis taxar a coisa de supersticiosa, visto que não haveis provado que ela não existe. Direis, minha razão as recusa, mas todos aqueles que nelas creem e que não são tolos, invocam também sua razão, e mais, invocam os fatos. Qual das duas razões deve prevalecer? O grande juiz aqui é o futuro, como foi em todas as questões científicas e industriais taxadas de absurdas e impossíveis em sua origem. Vós julgais a priori segundo vossa opinião. Nós não julgamos senão depois de ter visto e observado durante muito tempo. Acrescentamos que o espiritismo esclarecido como é hoje tende, ao contrário, a destruir as ideias supersticiosas, porque ele mostra aquilo que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares, e tudo aquilo que a ignorância e os preconceitos nela introduziram de absurdo. Eu vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do século que faz aceitar o espiritismo, e a ele é que deve sua rápida propagação, e não como alguns o pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece diante da luz da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram diante da luz do cristianismo. O sobrenatural é o que está fora das leis da natureza. O positivismo não admite nada fora dessas leis, mas as conhece todas. Em todos os tempos, os fenômenos cuja causa era desconhecida foram reputados sobrenaturais. Cada nova lei descoberta pela ciência recuou os limites do sobrenatural. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma lei segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre uma lei tão natural como aquela que permite à eletricidade estabelecer contato entre dois indivíduos a 500 léguas de distância. E assim todos os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia no que lhe concerne todo efeito maravilhoso, quer dizer, fora das leis da natureza. Ele não faz nem milagres nem prodígios, mas explica, em virtude de uma lei, certos efeitos reputados até hoje como milagres e prodígios, e por isso mesmo demonstra sua possibilidade. Amplia assim o domínio da ciência, e é nisso que ele próprio é uma ciência. Mas a descoberta dessa nova lei, ocasionando consequências morais, a codificação dessas consequências fez dele uma doutrina filosófica.
Neste último ponto de vista, ele responde às aspirações do homem no que diz respeito ao futuro, sobre bases positivas e racionais, e é por isso que ele convém ao espírito positivista do século. É o que vos compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Então tá aí essa parte, né, do cético. Ainda não acabou, ainda tem mais mais um pouquinho do séptico, né? E a gente percebe que aqui o Allan Kardec ele deixa bem claro que conforme passar dos anos, o espiritismo ele não vai mais precisar provar nada, né? Que nem hoje a gente já vê que a orientação dos espíritos não é mais para aqueles efeitos fantásticos, né? De movimentos, de mesas saindo do lugar, objetos saindo do lugar. Então, o espiritismo ele vai, cada dia que passa, ele está evoluindo cada vez mais, né? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje e aguardo vocês no nosso próximo estudo com mais o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Que vocês fiquem todos bem, que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias, que assim seja.